Salve, salve, turma! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui do podcast do PH, um projeto que eu tô adorando fazer, tô adorando conversar. Você que tá cansado de conteúdos estilo TikTok, conteúdos de 15 segundos, conteúdos virais na rede social, você quer um conteúdo mais aprofundado, quer falar sobre advocacia, sobre marketing, sobre empreendedorismo jurídico, aqui é o local. Seja muito bem-vindo, mais um episódio aqui, eu já perdi as contas se é o sétimo, se é o oitavo, mas esteja aqui comigo até o final. E se você está curtindo o podcast do PH, ou se você está vendo esse podcast pela primeira vez, aqui na lateral com certeza você vai ver novos episódios, tá? Ou episódios anteriores que a gente já gravou. E também faz o seguinte, coloca aí o botãozinho de inscrever se você está vendo no YouTube, ou mesmo se você está vendo no Spotify, qualquer outra plataforma de áudio, clique na opção seguir. Beleza? E eu quero saber se você está curtindo. Tira o print e me manda. Diz lá, pô, PH, gostei do episódio. Comenta aqui embaixo. Diz aqui assim, se você está no YouTube. Diz assim, ó, PH, tô adorando o episódio, tô gostando demais. Você é um excelente host de podcast. Mente para pelo menos eu ficar feliz. Tá bom? Seja muito bem-vindo. Mais um episódio. E hoje eu tenho uma convidada especialíssima, tá? Não que todos os outros não sejam, mas essa aqui é uma convidada que está comigo todos os dias e principalmente dividindo uma área de atuação, dividindo uma paixão que eu tenho no escritório, que é o direito médico da saúde, que é minha querida Gabriele Gomes Coelho. Isso. Tem algum outro sobrenome, Gabi? Não, são só esses mesmo. Carinhosamente chamada de Gabi. Se chamar de Gabriele, eu acho que ela deve estar imaginando que fez alguma coisa errada. Gabriele Gomes Coelho. Mas, Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite de participar hoje desse episódio. Vamos falar muito sobre sua trajetória, falar sobre direito médico da saúde, mas eu já quero saber qual local é melhor para viver? Aracaju, Sergipe ou Dormentes, Petrolina, Pernambuco? Conta para mim, me diz aí. Rapaz, agora você me colocou na saia justa. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Curto muito podcast e é a minha primeira experiência, então fico até um pouquinho meio assim tímida, mas simbora. Nada, aqui você tá em casa. Vamos conversar, trocar bate-papo mesmo. Então, como você já disse, eu sou de Dormentes, Pernambuco, uma cidade do interior, já divisa com Piauí. Quantos mil habitantes, Gabi, ali em Dormentes? Menos de 20. Menos de 20 mil. O município todo. Sim, já é muito interior pouco. E... Quem nasce em Dormentes é o quê? Dormentense. Dormentense. Entendi. Que é a 150 quilômetros de Petrolina, que você conhece. Sim. Que já é uma cidade maior. Fiz faculdade lá em Petrolina, inclusive, na FACAP. E sou encantada pelas duas cidades. Pela minha, porque lá está a minha família. Sua raiz, sua terra. Minha raiz, cresci lá. Tenho muitas histórias. E Petrolina também ganhou meu coração, porque eu me acostumei, me adaptei a viver ali. É uma cidade já um pouco maior, já com acesso a algumas coisas diferentes do interior, né? Apesar de ainda ser interior, né? Bem distante da capital, mais de 700 quilômetros de Recife. É longe mesmo. É bem longe, é mais perto do Aracaju. Ô, Gabi, mas vem cá. Dormentes, normalmente, essa cidade de 20 mil habitantes e tal, mas você estudou a vida inteira lá, como é que funcionava? Você só foi para Petrolina em faculdade, colégio, como foi isso? Sim. Eu estudei a vida toda lá, escola pública, municipal, estadual, e quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, aí eu fui para Petrolina, fiz cursinho pré-vestibular e faculdade. Entendi. Em Petrolina já? Em Petrolina. Entendi. E lá em Petrolina, você já morava só ou não? Até familiar, como era? Em Petrolina, eu morei com algumas primas, amigas, na casa de uma tia minha. A gente dividia lá as tarefas, as despesas, mas sempre tinha alguma tia, meu tio sempre estava por lá com a gente. Então é comum você ter familiares lá, assim, por exemplo. Era pessoal de Dormentes mesmo? Não, já eram pessoas que moravam lá? Não, eram de Dormentes mesmo. É uma tia que tem uma casa em Petrolina. Entendi. Aquela casa de apoio de... quando vai fazer consulta na cidade maior, para ter um apoio realmente. Então, já tem um tempo que a minha tia tem essa casa lá e acaba dando apoio para alguns estudantes da minha cidade que vão estudar lá. Pô, então, ela meio que cede a casa para morar. A princípio, morava eu, a neta dela, que depois veio para cá, para Aracaju, Uhum. e outras primas, né?
Mas seus familiares, seu núcleo duro ali da sua família, eles hoje estão aonde? Em dormentes ainda? Em dormentes ainda. Trabalham por tudo por lá? Sim, todo mundo em dormentes. Tenho familiares, porque a minha família materna é de outra cidade do interior, lá de Pernambuco também, que é Afrânio. Afrânio? Minha família materna, sim, mas a maior parte da minha família hoje está por ali, por aquela região mesmo. Dormentes, Afrânio, e tenho familiares em Petrolina também, Entendi. mas não é a maioria. Entendi. Aí vamos lá. Aí eu sempre gero essa curiosidade, né? A gente sempre fala aqui muito de direito, de advocacia e tal, mas eu queria entender, Gabi, como foi que o direito entrou na sua vida? Porque você vem dessa rotina, você tem ali uma cidade interiorana, com todas as práticas naturais da cidade interiorana, pequena, né? E aí você foi, de fato, para a FACAP, né? Que você falou lá em Petrolina. Já para fazer direito, né? Você chegou a fazer outra graduação, não? Comecei a fazer história na mesmo? Universidade Estadual de Pernambuco. Eu não Fiz sabia. 2 períodos Foi mesmo? de história. Me conta mais sobre isso aí. Então, mas para entender, vamos pegar essa ordem cronológica. Você fez o 3º ano, aí você foi fazer, você disse que fez o pré-vestibular. Fiz, lá que aqui chama assistente. Assistente, isso. Mas assim, já foi direto do 3º ano pro pré-vestibular, ou você chegou a cursar história nesse período? Me explica isso. Eu fui pro pré-vestibular, mas eu queria direito já era uma coisa determinada. Só que aí eu tive um pouco de dificuldade para passar no vestibular. Penei um pouquinho, mesmo não sendo uma concorrência tão alta, mas eu tive um pouco de dificuldade. E aí, já estava meio assim, desestimulada de fazer a prova e tudo. Aí acabei fazendo o vestibular de História, passei, e aí fui cursar, porque eu gostava também de humanas, tudo, de uma forma geral. Aí comecei a fazer, só que aí nesse meio tempo, meu pai, minha mãe, todo mundo dizia, não, se você quer direito, você tem que ir fazer, né? Não é para desistir. Aí eu fui, já estava no primeiro período, no finalzinho, aí quando eu fiz o vestibular e passei na faculdade de Direito, ainda tentei conciliar um período. Ah, tentou ainda? Tentei, aí fiz o 2º de História, mas vi que não tinha como, não era o que eu queria também. Larguei e foquei em Direito. Certo. Mas por quê? Aí me gerou curiosidade. Você diz, escolhi direito porque ali de humanas, tal, gostava da matéria. Desculpa, escolhi história por conta de humanas, gostava da matéria. Mas aí você disse que já estava decidida no direito. Mas por quê? Tinha influência de alguém de sua família? Alguma coisa despertou assim em você? Não, influência nenhuma. Não tenho ninguém assim na minha família. Tenho uma prima da minha idade que se formou um ano antes, mais ou menos. Então, não tenho influência familiar no direito. Era uma vontade minha mesmo. Eu acho que eu sempre admirei a profissão, a forma como se impõe, que fala, sabe? Sempre gostei de debater, de questionar as coisas. E aí, sempre fui para essa área, direito ou psicologia, mas o meu foco mesmo sempre foi direito. E não tinha também, a princípio, aquele apoio de todo mundo dizer sério, direito, porque existe aquela questão de achar que se você vai fazer direito, só existe um caminho e é a advocacia criminalista. E aí muita gente questiona, nossa, mas vai querer ser advogado, vai querer fazer isso. E aí que é um caminho também que a gente percorre todos os dias para alcançar o respeito na nossa profissão, né? Demonstrar importância e tudo. Mas aí pronto, quando eu realmente decidi que eu queria direito, meus pais, todo mundo disse, direito que você quer, você vai fazer. Vá lá, vá atrás do que você quer e vai dar certo. Você teve o apoio, né? Eu lembro dois episódios que eu acho interessante disso, Gabi. Na minha família, eu tenho irmãos trigêmeos, né? E meus irmãos, não eu, né? Não iguais a mim, mas mais novos. Sim. E os meus irmãos, na época do vestibular, eu lembro que aconteceram 2 situações. Um irmão meu irmão, o único homem, ele passou no vestibular, Enem, né? Ele tinha uma nota boa para concorrer, digamos assim, para aquela medicina em Lagarto, que era aqui a segunda universidade que você tem, a Universidade Federal de Sergipe, que tem um campus em Lagarto, que Lagarto é um município, para quem não conhece, é um município perto aqui de Aracaju, que é a capital. Ele tinha ali uma pontuação boa para disputar a medicina. Só que ele queria ser engenheiro, sempre quis ser engenheiro. Por influência do meu pai, por gostar mais da parte de exatas, por não se ver fazendo medicina, mas eu lembro que gerou uma certa pressãozinha nele, assim.
Ou você não quer não, tem certeza que você não quer, tem certeza que você não vai fazer medicina, porque medicina você já está pronto, ganha dinheiro logo depois de formado e tal. E eu lembro que ele foi insistente e foi lá e escolheu realmente engenharia, passou em segundo lugar, tudo foi. E foi excelente escolha, ele está cheio da grana hoje em dia, né? Por conta, dentro da engenharia, que é uma área também que muita gente diz que é uma área que você vai ser motorista de Uber, né? Tem gente que trata isso com preconceito. E minha irmã, ela, na primeira vez que ela fez nessa mesma prova do meu irmão, minha irmã ela teve uma pontuação boa, mas não para medicina, que ela é médica hoje, mas ela foi aprovada em enfermagem, em primeiro lugar. E aí eu lembro de muita gente dizendo para ela assim, não, mas faça enfermagem, porque qualquer coisa, vai que você descobre na profissão, sabe? Então, pessoas que, querendo ou não, tentavam de alguma forma você pegar o garantido ali, você não correr um risco de, vou largar uma faculdade que eu passei, pública e tal, para você deixar o seu sonho de lado, sabe? Isso acontece, muita gente tenta realmente colocar uma pá de areia em cima do seu sonho, né? E eu vi isso bem de perto da minha família. E aí achei interessante, Gabi, quando você puxou esse ponto, tipo, não, minha família apoiou também, né? Escolheu, se é isso que você quer, vai em frente. E beleza. E é outra coisa que gerou um questionamento. Você disse, não, eu sou muito questionadora, admirei a profissão, mas aí a gente já está falando da advocacia ou você já tinha algum tipo de vertente dentro do serviço público, alguma visão dentro do serviço público? Não, na faculdade eu estagiei só em órgão público, acabei não estagiando em escritório de advocacia, que foi um erro, né? Quando eu saí eu me dei conta disso, poxa, eu poderia ter estagiado, ter ido atrás, mas naquela época era mais viável, digamos assim, tinha mais oportunidades também. Isso, processo seletivo, remuneração legal. Isso, tudo isso, era mais atrativo estagiar em órgão público. E... me perdi do que eu tava falando. É isso, assim, a minha dúvida, assim, você, quando escolheu a profissão, você tinha a visão já da advogada, Gabi advogada ou a Gabi servidora pública? Então, não. Aí, na faculdade, quando eu comecei a estagiar, eu comecei a ter essas dúvidas em relação ao que eu faria depois, mas o meu foco sempre foi a advocacia. Certo. Eu conversava com algumas amigas e dizia, não, concurso público para mim é uma segunda alternativa. Pô, que massa, Gabi. Mas a primeira coisa que eu quero tentar é a advocacia. Pô, que massa. Isso é uma coisa interessante, porque aqui, e eu acho que talvez seja cultural, assim, porque aqui em Sergipe, geral, tem muita gente que é servidor público, e eu lembro da época da faculdade, a maioria esmagadora queria fazer direito para o serviço público. Sim. Qualquer concurso que seja tal. Tanto que eu fui também dessa linha, né? Eu era aquela pessoa que levantava a mão, não, meu sonho é ser juiz, promotor, delegado, analista, técnico, eu só queria ser aprovado em concurso público. Mas, assim, eu não tinha essa visão que você teve, sabe? Eu quero ser advogado desde o começo. E eu cometi, talvez, o mesmo erro que você. Eu acho que é uma das poucas coisas que eu voltaria, se eu pudesse voltar para a faculdade, que eu mudaria era isso, ter estagiado em um escritório de advocacia, sabe? Eu acho que faltou isso, mas eu também não procurei, mas também as oportunidades eram pouquíssimas dentro desse segmento, né? Então era algo que dependeria do que indica, né? Quem você é, quem é seu parente, qual é o seu sobrenome. Então isso realmente é um ponto que dificultava para mim. Então eu tinha esse sofrimento também, né? Mas vamos lá. Dentro então ali do curso de Direito, você conseguiu já se identificar logo no começo? Você saiu do curso de História, tentou ali conciliar no primeiro momento. Dentro do curso, você já conseguiu se encaixar ali dentro? Se via fazendo aquilo ali? Então, sempre gostei. Já entrei gostando e disposta a realmente gostar e me dedicar àquilo ali. Não pensava em fazer outra coisa depois. Mas... e essa questão do sonho com um grande concurso, eu realmente nunca tive. Mesmo depois, quando eu saí da faculdade, que eu pensei, poxa, será que a advocacia é para mim? Aí eu pensei em um concurso, mas eu nunca parei para pensar, eu só quero se for esse, sabe, que está acima, que tem o status. Não, nunca tive esses pensamentos. Sim. Mas e aí? Mas você se encaixou então desde o começo? Desde o começo, comecei a gostar. Mas, assim, saí da faculdade também sem ter aquela paixão por uma área específica. Sim. E isso, para mim, também foi um problema, porque eu gostava do direito
criminal, gostava de direito penal. Até hoje gosto do processo penal. Eu acho que é uma matéria gostosa de estudar. Sim. Diferente do processo civil, que eu não suportava na faculdade. Mas não queria advogar. E tanto que eu fiz a minha OAB, a segunda fase, em direito penal. Sério? Sério. Porque eu gostava muito, estagiei na promotoria de execução penal, já tinha um contato ali. Então, eu tinha afinidade com a matéria. E gostava dentro do direito civil, gostava de responsabilidade civil, de família, sucessões, mas processo civil e outras partes do direito civil eu não gostava muito. E aí ficava nesse dilema, não me encantei por direito do trabalho, previdenciário na faculdade é só seguridade social, lá no nono não tem muita coisa. Então, eu não saí da faculdade como algumas pessoas saem já dispostas a, assim, determinados, vou advogar em tal área. Sim, com um nicho definido, né? Não, vocacionado. Saí meio perdida em relação a isso, porque realmente, embora eu gostasse do direito, não saí apaixonada por uma área específica, como tem gente que, eu quero fazer só isso, viver só daquilo ali, entendeu? Sim, né, você vê, né? É muito interessante isso que você falou, Gabi, porque eu acho também que o direito criminal, ele é de fato apaixonante para o estudante de direito, porque é uma matéria que a gente vivencia ali. A gente sabe ali que se tem uma pessoa que está do seu lado, você está no Uber, indo para a faculdade, que a pessoa do seu lado ali é um criminoso em potencial. É uma pessoa que se ultrapassar o sinal vermelho, aí você já começa a ver o dólar eventual. Se atropelar um motoqueiro e se ela tiver bebido, pode ser que mude a categoria, que ela seja presa. E assopra ou não assopra bafomento. Então é algo que a gente vê no dia a dia. Mais atrativo, né? Mais atrativo. É algo, inclusive, que a gente vê nas séries, né? Que é Como Defender um Assassino, How to Get Away from Murder, né? Esse seriado. E tem vários outros, né? Que envolve o mundo do criminal mesmo, você é da advocacia criminal. Então é algo que é instigante, sabe? É algo que as pessoas perguntam pra gente nas rodas de família. E quando você vai ver, o direito civil, em diversos pontos, ele é pouquíssimo aplicável. Eu não consegui entender algumas coisas. Vamos pensar só o processo civil simples, né? Petição inicial, liminar, no nosso caso. Entrou com a liminar e tem um agravo de instrumento. Depois tem um agravo interno. Né? Enquanto isso, a gente está com cumprimento de sentença provisório. Depois o processo continua ali, vai ter um acórdão. Né? E aí vai indo. Então, ele é muito distante da realidade. Tanto é, Gabi, que um ponto assim, eu demorei um tempo para entender o que era honorário de sucumbência. Sabe? Que é uma das coisas que a gente recebe, que ganha mais dinheiro. Eu demorei a entender isso. Por quê? Não era do meu dia a dia, não estava aplicável. Enquanto o criminal, você tem isso mais fácil. Você consegue ver aquilo ali acontecendo. Então, por isso que a gente realmente se apaixona pelo direito criminal na faculdade. E aí, uma coisa, ainda antes de chegar nessa parte do seu nicho, dessa escolha, a OAB para você, a prova da OAB, foi tranquilo ou foi desesperador? Não, então, teve aquela tensão, aquele medo, porque eu acho que o maior medo do estudante de direito é sair da faculdade bacharel em direito. Sim. Pelo menos para mim, isso era um peso muito grande. Para mim também. Já pela pressão da sociedade, de questão do desemprego, como toda aquela pressão que a sociedade impõe, que a gente começa a ter. Você pensa, poxa, estou na faculdade, quando eu sair, eu vou ser bacharel em direito, que não me leva para lugar nenhum. Se a advocacia no início já é difícil, imagine você sair sem a OAB. A pressão é muito maior. Isso. E aí, quando eu estava no nono período, eu juntei com 2 amigas do grupinho lá, que decidiram fazer a OAB no nono período também. Certo. Começamos a ver como estudar e tudo. Aí chegamos a um cronograma que uma moça vendia na internet, que era por um método de resoluções de questões. Sim. Aí, com 90 dias para a primeira fase, comecei a fazer esse método e fazia tudo certinho, com disciplina, até chegar o dia da prova. Aí, para mim, acabou que, como eu consegui cumprir o cronograma certinho, fazer os simulados, todos os simulados que eu fazia já atingia a pontuação, tinha a pressão do medo, mas a questão de passar na prova em si foi tranquilo. Passei no nono período, passei com uma boa pontuação, mas que às vezes também precisa deixar claro que isso não define que uma pessoa é melhor que outra, porque, por exemplo, tem gente que tinha muito mais vivência na advocacia e
malícia, experiência para determinadas coisas na profissão e teve dificuldade para passar na prova. Sim. Enquanto outras, como eu, por exemplo, não tive tanta dificuldade para passar na prova, passei tranquila de primeiro lá no 9º período, fazendo junto com o estágio TCC, mas que tive muitas outras dificuldades no pós-OAB, Sim. que para mim foi muito pior. Muito mais complicado. Muito mais complicado. E você vê, né? Lógico, depois que você passa, tudo fica muito mais fácil, Sim. né? Eu vejo que eu me desesperei de um jeito assim, eu consegui também ser aprovado no 9º período, mas assim, era um nível de pressão que eu me colocava gigantesco, sabe? Eu ficava realmente desesperado. Eu lembro que algumas semanas antes da prova, tem uma colega que disse assim: Pedro, você já pensou, e se você não passar? Eu digo, não existe essa chance. Mas depois eu fiquei sozinho assim, disse, meu Deus, e se eu não passar? E aí que a pressão vai só aumentando. Eu lembro que quando o cara entregou a prova pra mim, eu tremia, sabe? Suava, assim, meu Deus, ficava aquele negócio assim, desesperador, sabe? Um sentimento que eu nunca mais eu tive na vida, algo parecido. E aí quando eu comecei a fazer as provas, eu lembro que era por ética, né? E aí eu disse, pô, tô muito bem. Aí fiquei mais tranquilo, mas era assim, realmente desesperador. Eu lembro que no dia da prova da UAB, eu ruía muito as unhas e aí passo por esses períodos de roer, deixar crescer. E no dia da prova, eu comecei a descascar o esmalte e ruir. E passei um bom tempo depois para conseguir deixar as unhas crescerem novamente. E saí da prova, eu lembro que eu não levei celular. Aí eu fui andando assim em direção a um ponto de ônibus. Tinha levado só o cartãozinho do ônibus, porque não tinha como avisar ninguém para ir me buscar. Aí fui andando e quando eu desci do ônibus eu tava indo pra casa de Berg, né, que era perto do ponto, eu comecei a chorar, descia lágrima assim, porque na minha cabeça eu tava tão anestesiada naquela prova que depois, quando eu vi a pontuação, quando eu ia corrigir, eu fazia, não, mas eu acertei a questão de questão, mas eu não lembrava simplesmente do que eu tinha respondido. E é uma coisa impressionante, né? É o sentimento, né? Anestesiada. Tinham poucas questões que depois da prova eu lembrava que eu tinha acertado, que eu tinha feito. Sim. Na hora você está muito concentrado, realmente é um desgaste emocional gigante, você sai destruído da prova, né? Eu fico imaginando essa galera que é concurseira profissional, assim, né? Como essa pessoa se sente, né? Porque, assim, eu adoro a advocacia até por conta desse dinamismo do dia, do jeito que é. Hoje, por exemplo, eu fui mais tarde para o escritório, fiz ali meus prazos, tive reunião, depois fui na barbearia, o meu dia a dia é assim, a gente está aqui agora gravando podcast. Pra galera que é estudante profissional, eu fico só imaginando a quantidade de carga emocional que essa pessoa tem para fazer várias provas até passar no concurso público, né? Então, assim, eu também, para mim foi desesperador, mas graças a Deus também fui aprovado ali. Aí, vamos lá. A gente vê, então, passa nesse momento do pós-OAB, formatura e tal. Você disse que não se apaixonou, não se encantou por nenhuma área. Mas me explica um pouco mais dessa trajetória. Hoje você está aqui em Aracaju. Eu não sei mais ou menos quanto tempo foi. Até com curiosidade. Essa prova da OAB que a gente está falando de qual ano? 2019. 2019, antes da pandemia, né? Sim, eu fiz o primeiro exame de 2019. Que eu me formei, eu terminei a faculdade no final de 2019. Apesar de que eu só colei grau em março de 2020. Demorou. Sério? Sério. Ah, não, mas comigo tu vai me... Ah, não. Comigo foi janeiro. Pronto. Eu peguei a OAB de 1º de março de 2016. A minha foi só em março e coincidiu que eu colei grau e logo em seguida acabei vindo morar aqui, por uma ironia do destino aí. Mas conta um pouquinho então, já assim, colou grau e veio morar aqui. Por que você veio morar aqui? Pronto. Aí colei grau, casei na mesma semana, no foi, civil, foi, e vim morar em Aracaju. Logo em seguida, tudo assim, muito junto. Ainda dei entrada na UAB lá e ficou naquela... Quando a gente chegou aqui, na verdade, estava iniciando a pandemia. Cheguei numa sexta, vim para cá porque o meu marido veio fazer residência aqui no Hospital Cirurgia, especialização. E quando a gente chegou, acho que numa sexta, na segunda fechou tudo. Nossa Senhora, deve ser desesperador isso, Gabi. Foi bem difícil, foi uma fase bem difícil.
Algumas pessoas da minha família até ficavam dizendo, mas não é melhor ele ir sozinho no início? Porque tá aí nessa quarentena, você vai ficar sozinha lá, sem conhecer ninguém, trancada dentro de casa, ele saindo. Aí eu disse, não, mas eu não vou deixar ele só. Chegar em casa, tá com a bagunça lá da mudança e não ter uma pessoa nem para poder ir adiantando esse lado. Sim. Não vou fazer isso e tal. Enfim, mas a minha família ficou muito preocupada, Sim. achando que eu ia ficar muito mal aqui, sabe? Mas, no fim das contas, eu me adaptei bem. Sim. Tive muitas dificuldades em relação a muitas coisas, porque você chegar num lugar novo, numa cidade maior, que é uma capital, porque apesar de Aracaju não ser grande como algumas outras capitais, mas é uma capital, é outra realidade, é distante de tudo que você conhece, conviveu, né, a vida toda. Então, foi um desafio para mim Não me e assim, distanciar, porque eu nunca imaginei morar longe, assim, da minha família, Sim, dos sim. meus amigos Não, também. e você vê, né? O momento foi o pior possível. Pronto, e para somar tudo, você nunca imaginou sair de perto dali, daquela sua zona de conforto. Aí você vem parar em outro lugar, assim, de uma hora para outra, porque foi muito rápido mesmo que surgiu essa vaga. Foi uma vaga que sobrou no hospital e fizeram uma nova prova. Um amigo de BR que é daqui informou para ele e ele disse, bora lá que eu vou fazer a prova. E passou. Sim. Então, foi tudo muito rápido. E para completar, chegar na pandemia, não podia ir em restaurante, estava tudo fechado. Era só realmente em casa. Ô, Gabi, e assim, no caso de Berg, mandar até um abraço, Berg, tamo junto aí, viu? Eu sei que você tá vendo esse podcast, né? Depois a Gabi vai te questionar tudo que ela falou aqui. Mas veja, lógico que Berg era residente, mas ele trabalhou a pandemia toda. A pandemia toda. Linha de frente, né? Então era mais difícil ainda, né, pra você, assim. Porque, além de estar um momento completamente, cidade diferente, acabou de chegar lá, viveu a cidade na pandemia, que foi aquela loucura, nunca existiu nada parecido. Ele ainda profissional de saúde, trabalhando, então era loucura mesmo. Bicho. Então, eu ficava muito tempo sozinha, porque residência já é uma carga horária muito alta, né? Sim, Já, assim, pode chegar a 60 horas semanais. sim. É muito tempo. E fora as outras coisas que tinha que fazer, né? Sim, sim, sim. Não, cara, foi um momento realmente pancada. Mas aí vamos lá. Pandemia veio pra cá, tal, advocacia ali, que foi o seu sonho, você plantou aquilo, fez o curso de direito, fez o OAB. Como foi a advocacia para você ali naquele primeiro momento? O que é que você estava fazendo, o que é que você estava planejando ali quando você veio para a cidade nova e aconteceu o que aconteceu? Então, aí eu fiquei esperando, colei grau em março, depois vim pra cá e tinha dado entrada na UAB lá ainda, mas demorou, foi adiando, não tinha juramento, não tinha nem previsão, até que eu acho que em setembro teve o juramento online. Ah, foi setembro. Foi. Agosto, setembro. Foi mesmo. Demorou. Esse tempo todo, então, você ficou sem OAB. Foi. Porque ficou naquela de esperar. Quarentena. Abrir isso. Não sei quanto tempo, mais 15 dias. E aí foi Senhora. indo, foi indo. E não tinha previsão. Até que as pessoas começaram a se adaptar e ver a possibilidade de viver com online, né? De Sim. resolver sua vida no online. Sim. E aí teve o juramento já alguns meses depois. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que foi em agosto. Então eu fiquei um tempo. Senhora, Foi. muito tempo. Eu fiquei um tempo sem OAB. E aí eu acho que foi quando eu comecei também já estava fazendo a pós em Direito Médico. Disse, não, vou ficar estudando aqui, porque uma hora vai chegar o OAB, eu vou começar a trabalhar. Aí fui estudando, fui fazendo curso no online, né? Tava tudo ali funcionando. Mas antes disso, por que você foi para pós em Direito Médico já? Porque a gente tava nessa parte da dificuldade da escolha da matéria. Então, como eu falei, eu não tinha aquela paixão por nenhuma área, então estava meio indecisa. Tem aquela onda, o mercado está saturado, tais áreas não valem a pena, tem aquelas que você não se identifica. E aí, internet, áreas do direito, novas áreas do direito, áreas rentáveis do direito. E aí também tem eu acho que a primeira pessoa que falou sobre a possibilidade do direito médico foi o cunhado de Berg, que ele é médico também, começou a falar sobre isso, sobre essa área. E aí eu também fui pesquisar, vi que estava lá entre as áreas novas, tudo.
E me interessei porque eu queria uma área dentro do direito civil, era o meu interesse, e com um ciclo de amizade muito grande de médicos, de profissionais da saúde. E aí eu vi uma possibilidade de que fosse favorável à minha atuação nesse sentido, né? Por conhecer algumas pessoas no ramo e escolhi nesse sentido. Comigo foi a mesma coisa, Gabi. Eu também estava muito nessa dificuldade. Na verdade, eu tinha aquela visão do criminal. Eu queria ser criminalista no primeiro momento. Fui por um tempo, né? Criminalista. Nossa, fui. Criminalista de advocacia dativa, né? Fiz muito ali. E como eu estagiei na delegacia, eu adorava aquele estágio na delegacia. Então, eu adorava aquele tipo de trabalho. E era algo que eu fazia de forma muito tranquila. Porque eu tive do outro lado, então eu sabia muito bem aquilo. Agora, passou dali, zero. RESP, os recursos, HC, relaxamento, revogação de prisão, zero. Isso aí eu não entendia. Mas aí, minha avó, né, eu lembro que minha avó dizia assim, vai ser a maior decepção da minha vida se eu ver você soltando bandido. Falava assim. Aí eu digo assim, meu Deus, vó. Aí eu lembro que deu uma entrevista uma vez sobre o tema, um cara que estava para ser solto e tal. E eu lembro que nessa parte da advocacia dativa, eu soltei uma mulher que tinha matado um cara e ela matou com um botijão de gás na cabeça. E aí eu lembro que outra vez que eu fui atuar também como dativo, o policial disse, esse aí é aquele advogado que soltou a mulher do botijão. Eu disse, putz, eu fiquei aquele negócio da minha avó falando, sabe? Eu digo, meu Deus do céu. Olha como tá sendo, eu sou o cara que soltou a mulher que matou o cara com botijão. E aí eu disse, não, realmente vai ter que ser outra área. E aí, pensando nisso, digitei no Google, aí encontrei quais são as áreas mais promissoras do direito. Aí tinha direito eleitoral, direito digital e direito médico. Esses três. Aí eu parei e disse assim, eleitoral. Eleitoral, eu não tenho nenhum tipo de conexão. Eu não conheço político, não estou envolvido, não tenho, nem gosto de direito de política, assim. Hoje em dia até gosto um pouquinho mais, estou um pouquinho mais por dentro, mas não estou por fora, não entendo nada. Não dá para ser eleitoralista. Direito digital. Aí a gente tá falando de 2016. Aí eu digo assim, direito digital, será que vai ser uma área que realmente vai ser lucrativa, que eu vou ganhar dinheiro com isso? Porque eu até gostava. Eu sempre fui meio nerd, gostei de videogame e tal. Mas será que vai ter uma conexão assim ao ponto de eu ganhar dinheiro com isso? Fiquei com a dúvida. Aí veio o direito médico. E eu pensei exatamente como você. Eu digo, tenho vários amigos médicos, vários conhecidos da profissão. Nenhum desses, inclusive, é meu cliente hoje em dia, né? Tenho vários amigos médicos. Vai ser isso. Achei a área. E aí me joguei de cabeça, também fui para uma pós, tudo, e aí as coisas aconteceram. O resto é história, né? Mas, assim, foi a mesma coisa. A mesma coisa. Pensando na conexão que eu tinha ali e deu certo. Por eliminação também, né? Sim. Mas aí vamos lá. Aí você fez então uma pós. Você foi pro caminho de fazer uma pós-graduação. Eu fui fazer uma pós para encontrar a base ali, conceitual mesmo. E eu acho importante porque existem cursos práticos muito bons, mas às vezes se você cair de paraquedas em alguns cursos práticos que trate, assim, da matéria direito médico em si, às vezes você pode se perder em alguns conceitos. Então eu fiz uma pós que eu acho que me orientou, me direcionou em relação a isso, até para orientar em relação a onde buscar o conteúdo em si. E tudo eu fiz no Legale, inclusive. Sim. Que é uma pós, inclusive, direcionada para a prática, mas você consegue construir aquela base conceitual. Então, para mim, eu acho que valeu a pena. Aí, depois, já recentemente, eu fiz outros cursos de prática, né? Voltada para o direito médico da saúde. Sim. E aí a gente segue estudando porque nunca esgota, né? O tempo inteiro. Mas aí nesse meio tempo que eu estava aqui também, eu também me inscrevi em editais de advocacia dativa. Sim. E as coisas davam tão errado para mim que nem sorteada para ser advogada dativa eu não conseguia. Era tipo assim, 25 vagas. Propriar, não sei aonde, eu não conseguia. Aí até que o ano passado, em abril, ou foi em maio, chegou uma oficial de justiça tocando na campainha, me entregando uma intimação nomeando para um processo. Execução penal. Por coincidência, eu já tinha estagiado e tô lá ainda. Tá no processo? Tá? Já fiz. Só teve uma manifestação, na verdade, mas continuo lá, né? Sim. Com o meu nome. Eu lembro, Gabi, você falou um negócio interessante, esse cara do oficial de justiça batendo na porta. Eu lembro uma vez, logo no começo de carreira também, acho que ela já era 2017, por aí.
eu tava em casa, tocou a campanha. Tem um oficial de justiça aqui. Eu digo, meu Deus do céu. Eu comecei a ficar desesperado, pensando que eu tinha sido processado. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ave Maria. Foi a cliente fulano e tal. Eu tinha brigado com a cliente, discutido alguma coisa. Aí quando cheguei muito nervoso, né? Advogado com medo de processo. Aí quando chegou, não, aqui você foi nomeado. Eu digo, eu fiz ufa. Porque eu não estava acostumado, não sabia que você seria nomeado como advogado com oficial de justiça chegando em casa. Eu também não. Então, aí eu ficava morrendo de medo, mas deu tudo certo, né? Mas foi uma boa época de dativa, assim. Agora, criminalista nem combina com você, Gabi, fazendo execução criminal. Não combina, mas era a tentativa ali, né? Aqui, sem conhecer ninguém. Sim. Não tinha como começar sozinha. Também não é muito meu perfil a prospecção. Tenho um pouco de dificuldade nisso, de ir atrás, de, assim, tá me apresentando como advogada, sabe? Sim. Nessa parte. E aí foi um meio que eu encontrei, uma possibilidade, me inscrever para fazer essa parte, né? Isso, assim, isso é um ponto interessante. Meu irmão, que é engenheiro, ele tem um grande cliente que é a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica manda para ele o que ele tem que avaliar. Ele recebe por essa avaliação. Minha irmã, que é médica, ela recebe ali os hospitais. Né? Os hospitais contratam ela, dão os plantões, os UBS, tudo, enfim. Ela recebe, então, dos plantões que ela faz. Advogado? Ninguém tem um cliente que diz assim, tem um grande cliente aqui que começa a passar e distribuir processo para você. Não chega. O único caso parecido é a advocacia dativa. Mas que é tanta gente e que não existe privilégio porque você é bom. Lá mesmo, com a minha antiga sócia, a gente recorria, fazia tudo, tentava fazer o melhor possível. Eu estudava o processo de cabo a rabo. Eu ia preparado, lista de perguntas, eu ficava nervoso, sabe? Por quê? Porque eu queria ter o melhor resultado possível. Eu via gente que dizia assim, isso aí não precisa fazer nada não. Isso aí deixa pra lá, sabe? Eu disse, não, eu tenho que ser o melhor possível nisso aqui. Que, inclusive, eu acho que isso me preparou, sabe, para o profissional que eu sou hoje. Sim. Mas tem muita gente que deixa realmente de lado, né? Mas comigo não colava isso. Eu tenho que ser o melhor possível. E aí, Gabi, pensando já nisso tudo, de ser o melhor possível, de aperfeiçoamento e tal, você falou da pós. Aí, vamos lá. Você fez sua pós e tal, e nesse momento, pegou a AB na sua solenidade virtual, pegou a AB, mas e aí? Dentro da advocacia, você começou a pegar uns primeiros processos, como é que foi isso? Então, no início, ainda a pandemia... pesada ainda. Perdurou aí por um período, né? Então, tava muito aquela coisa do online. Uma possibilidade que eu achei foi tentar começar a produzir conteúdo na internet. Comprei o curso do PH lá. Sim. Clube do Marketing Jurídico. Não lembro como eu cheguei ao perfil, mas participei de algumas aulas gratuitas. E depois disse, não, é por aqui. Vou tentar a possibilidade que eu tenho. Estou num lugar que eu não conheço ninguém. Preciso me posicionar no digital para as pessoas saberem que eu estou trabalhando, que eu sou advogada. E aí foi uma possibilidade que eu vi de começar a me apresentar como advogada e produzir alguns conteúdos no direito médico. Sim, mas você sabia, Gabi, que eu era daqui de Aracaju? Sabia. Sabia desde o começo? Sabia. Ah, tá. Pessoal, você que... A Gabi hoje... A gente está pulando um pouco a história, mas a Gabi hoje ela trabalha junto comigo. A gente tem toda essa parceria no Direito Médico da Saúde. Mas você vê que ela começou... Eu conheci a Gabi porque ela foi minha aluna nesse treinamento, como ela disse. O Clube do Marketing Jurídico, bombando ali na pandemia. Mais de 700 alunos. Foi maravilhoso nessa época, né? E aí, então, você se jogou no digital, começou a fazer suas tentativas, mas e aí? Comecei a fazer. Fiz cartãozinho também. Mas eu simplesmente... Você tem, Gabi, esses cartõezinhos ainda? Eu já fiz 2, na verdade. Só que aí, nem para entregar o cartãozinho para as pessoas, eu não conseguia, muito travada nesse sentido de achar oportunidade de me apresentar como advogada. Aí, a oportunidade que eu achei foi realmente estar ali no digital, só que eu não tinha a constância, eu tinha dificuldade de saber o conteúdo que era atrativo para as pessoas. Eu sabia fazer o conteúdo informativo com base naquilo que eu estudei, mas que não vai atrair, que até hoje eu tenho isso também, mas que de certa forma não vai atrair, mexer na dor do cliente, para ele vir até você, né? Chegar a te contratar, tocar de uma forma ali que ele te contrate. Então, eu começava a produzir algumas coisas ali, mas nunca tive a constância
de estar todo dia ali fazendo conteúdo. Sim. Não era uma coisa que eu gostava muito e tinha facilidade. É tanto que até hoje tem dia que eu posto 5 stories, aí tem dia que eu não posto nada. Mas Gabi, isso é um negócio, é uma habilidade que você fez. Por exemplo, hoje eu vi seus stories, hoje você falou muito bem, né? Demorou pra gravar aquilo ali? Não, diretão, né? Então você fala com naturalidade, uma tranquilidade muito boa. Lógico, você não tem a constância de estar todo dia ali falando, fazendo vídeo e tal, beleza. Sim. Mas tá sempre ali se posicionando, sempre falando um pouquinho, que é algo que ainda que você faça pouco, mas você se posiciona, você dá ali, eu sou advogado, tal, galera, eu tô aqui, né? Que não é visto, não é Sim. lembrado. Então isso continua. Não, eu sinto eu já sinto isso. As pessoas, por exemplo, que me seguem ainda são maioria da minha região. Sim. Então, hoje em dia, quando fala, ela advoga nessa parte de plano de saúde, Sim. quando quer tirar alguma dúvida, mesmo que seja questão do extrajudicial, lembra, né? Tem, sabe? Mesmo que não vire cliente, mas já sabe que eu trabalho nessa área, porque acompanha ali nas redes sociais e percebe, né, que eu tô atuando nesse ramo. Sim. Mas e aí, Gabi? Então, assim, passado estudo, cursos de aprofundamento, pegou ali um processinho ou outro, execução penal, dativo, tá? A execução penal continua, né? Mas assim, foi fazendo seu jogo, tava dando azar no sorteio, não tava conseguindo. Mas e aí? Demorei um tempinho. Conheci um colega advogado aqui que até tentou me ajudar, chegou a passar peça para mim, mas ele era da área criminal. Não tinha nada a ver com a minha perspectiva, né, de atuação, mas ainda cheguei a fazer peça para ele. Não lembro se foi um recurso, alguma coisa para ajudar, sabe, tentar fazer uma parceria e tudo. Ele realmente, acho que tentando me incluir, me ajudar de alguma forma, tentou me apresentar para colega que atua na área do direito à saúde, mas acabou que a parceria não foi para frente. Foi isso, aí fui estudando, tentando fazer coisas no extrajudicial através daquelas plataformas de diligências. Sei, Ave Maria. Comecei a fazer e para mim, quando aparecia no judiciário, primeiro que eu rejeitava algumas porque eu tinha medo de não dar conta. Tinha coisa que não compensava pelo valor que eles oferecem. E, por exemplo, aparecia para fazer uma sustentação oral. Eu não tinha nem processo, eu não sabia nem como era que eu ia fazer uma sustentação oral. Aí eu dizia, não tenho disponibilidade. Agenda. Lotada. Aí não ia. E pegava sempre essa parte do extrajudicial, do administrativo. Protocolo, despachar. Um protocolo de alguma petição na Receita Federal. Na Secretaria do Estado, do município aqui. Sim, cópia, chegar a fazer cópia. Cópia eu não aceitava, porque geralmente... É desmoralização, né? Não compensava, mas eu ia mais... Às vezes era para pedir um andamento de um processo administrativo lá, de uma abertura de uma empresa. Sim, uma coisa assim, bem simples, sim. sabe? Mas eu gostava e eu tenho uma quedinha aí pelo extrajudicial, porque eu acho que vale muito a pena. Eu não tenho uma atuação no extrajudicial, a gente atua... Aliás, tem a clínica, né, que a gente presta assessoria e tudo, mas cartório, essas coisas, não é muito da nossa vivência. Sim, a gente é muito do processo. É muito do processo. Mas quando faz uma petição inicial, como esses dias, que faz um acordo, pra mim, é bom demais, né? Meu olho brilha, porque eu acho muito bom, eu acho muito vantajoso para ambas as partes. Então, eu gostava. Quando eu ia resolver uma coisa, não tinha tanto trabalho e recebia porque eu ia lá fazer aquilo. Às vezes era pegar documento. Peguei documento várias vezes na Insurb para levar em alguns bancos, alvarás de publicidade, essas coisas assim, sabe? E para mim, algumas pessoas perguntavam, mas você estudou, você se importa em fazer isso? Não importa. Eu, inclusive, eu acho até bom, nem preciso parar para ter um desgaste maior, intelectual, e receber ali na hora, para mim tá tudo certo. Tô tentando fazer o meu aqui, de alguma forma. Sim. Se isso fosse frequente, né, tivesse muita quantidade, era legal. Suficiente. Porque eu lembro assim, Gabi, eu também fiz muito correspondente, muito, no começo, assim.
E eu cheguei a fazer cópia, eu tirava cópia. Eu lembro de um que eram 200 folhas de cópia lá, processo no arquivo do TRT. Fui no arquivo do TRT, aí disse, não, vai ser tranquilo pra mim. Eu cobrei R$50, 50 conto. E aí eu fui lá no arquivo, eu peguei o processo empoeirado, eu sempre tenho muita alergia respiratória. Aí fui tirando foto, 50 fotos, pra depois fazer um PDF daquilo ali. E eu parei e disse assim, meu Deus, por que eu tô fazendo isso na minha vida? Então eu tirei muita cópia também no começo. Não. Eu não aceitava tudo porque, graças a Deus, eu tinha a possibilidade de rejeitar, de não estar pegando qualquer coisa que aparecesse, sabe? Então, eu pegava, eu passava meu preço, se quisesse, tudo bem. Se não quisesse também, eu não ia fazer uma cópia de um processo por 30 conto, 50, não, porque eu acho que não valeria a pena. Eu disse, não, para fazer isso é melhor ficar estudando, descansando, fazer qualquer coisa nesse sentido. É muito mais produtivo, né, do que receber os 50 conto. Não, é isso, pagava para trabalhar. Isso. Aí, beleza. Eu entrei, voltei para esse mundo da correspondência aqui, me deu várias tremedeiras aqui. Mas é o seguinte, Gabi, você lembra quando foi que a gente conversou? E aí já para você ir lá pro escritório? Eu não lembro. Lembro. Eu vim pra cá, eu tentei lembrar. Disse assim, pô, quando foi que eu falei com Gabi, viu? Então, aí também nesse meio tempo eu deixei currículos em vários escritórios. Sim. Mandei mensagem para várias pessoas. Entrei na comissão de direito médico. Inclusive, você que disse, é interessante, lá no tempo do Clube do Marketing Jurídico, é interessante, entre na comissão, talvez seja bom para você e tudo. Me indicou o contato da vice-presidente na época. Eu tentei falar, ela não viu minha mensagem. Eu vi muito tempo depois e eu acho que eu já até estava na comissão na época. Já estava na outra gestão, já ia ter nova. Quem é a vice? Não, era Carol, que é a presidente agora. Aí depois eu já entrei na comissão, fui conhecendo pessoas, mandava mensagem quando alguém pedia no grupo indicação de algum estagiário, eu ia no privado, mas e advogado para parceria, não está precisando não. Me oferecia para fazer algum tipo de parceria, mas o que eu tinha para fazer era levar currículo. Eu não conhecia ninguém aqui. Quando comecei a formar meu ciclo de amizades aqui, que as pessoas sabiam que eu estava procurando um lugar para trabalhar, aí dizia, eu conheço uma pessoa, manda seu currículo para tal e-mail, eu mandava, mas... Enfim, foram várias tentativas de vários escritórios de falar com advogados pelo Instagram, de deixar meu currículo até entregar em setor jurídico de hospital, falar com alguém que estivesse lá à frente, mas contratamos recentemente, não está precisando. Enfim, toda essa questão. E aí fiquei um bom tempo nessa. Sim. Depois, já de um tempo já parada, já naquela, meu Deus, e aí eu vou fazer o quê? Vou estudar para concurso? Chegou, Gabi, até isso? Cheguei, porque assim, quando você começa a ver, uma certeza que eu passei a ter. Eu fiz direito, por enquanto, a minha alternativa é viver do direito. Sim. Seja de uma forma, em um ramo ou em outro, em concurso, em advocacia, alguma coisa eu preciso fazer. Sim. Mas como eu gosto do direito, a certeza que eu passei a ter era isso. Não, eu quero direito. Se for ou no concurso ou para advogar, mas eu preciso ter alguma coisa. Eu não posso ficar muito tempo nessa, engateando e não sair do canto. Às vezes vem aquela, quer abrir uma sala? Mas eu não tenho clientes, eu vou abrir uma sala para quê? Só para ter uma despesa a mais, não vale a pena. Enfim. E aí fui engateando nessa, comecei a estudar, já comprei cursinhos para estudar, mas... Cursinho de concurso? Já, sim. Já comprei cursinho de concurso. Para tentar estudar, mas ficava sempre naquela, vou, não vou. E aí, bem nesse período, depois de várias... Aí foi quando eu cheguei a mandar currículo lá para você. Foi? Uma vez, acho que eu mandei pelo Instagram, você respondeu, mas não estava precisando de ninguém na época. Sim. Só que aí depois você colocou, dizendo que ia lançar uma seleção logo, porque estava precisando de um advogado na área que se interessasse para ir trabalhar com você e tudo. Aí eu respondi, eu acho que eu botei só umas palminhas. Aí você perguntou se eu tinha interesse, se eu podia ir no escritório para a gente conversar, como era que estava
minha agenda e tudo. Aí foi quando eu fui, foi em maio do ano passado. Maio 22. Foi em maio do ano passado. Foi quando eu comecei lá mesmo. Sim. Talvez a conversa pode ter sido em abril e eu Começou em maio. Os primeiros processos são de maio. Eu não lembro, Gabriel, se de fato, de eu ter aberto esse processo seletivo, como é que... Eu não cheguei a abrir, Não, né? não né? chegou. Mas eu não lembro, assim, de eu ter puxado isso, sabe? Eu não Foi. lembro como foi isso. Você- De verdade, não lembro. Foi. Você gravou um stories falando que ia abrir, que ia surgir a necessidade, porque eu acho que foi quando o Gabriel decidiu ali que ia para o pronto. criminal. Foi isso. Aí foi isso. Eu Bom acho ponto. que foi nesse sentido. Aí eu respondi, aí já foi, a gente já conversou, já deu certo, aí não chegou a abrir o processo seletivo na época. E aí eu fiquei nessa, bom, vou tentar, vamos ver se dá certo, vai ser uma oportunidade. E estamos lá. Graças a Deus. E coisa interessante isso. Eu sempre... Qual foi o meu negócio? Eu sempre fui um cara que eu trabalhei muito, o tempo inteiro. Eu sou também que nem você, assim. Eu queria dar certo no direito. E eu dei certo em vários momentos. Só que até por não ter educação financeira em alguns pontos, por algumas dificuldades, assim, operacionais da coisa, eu sempre fui muito controlador. Então, às vezes, eu tinha aquele pensamento do tipo, pô, Quer fazer tudo. quero fazer tudo, melhor do que eu passar percentual para alguém é eu ter isso aqui, concentrar isso aqui em mim, e eu sempre ficava limitado. Então eu era o cara que cruzava e cabeceava para fazer o gol. E diversas vezes eu não conseguia cabecear, diversas vezes eu cabeceava para fora. Por quê? Porque é humanamente impossível. Sim. Você pode até no começo estar desenrolando isso, fazendo tudo sozinho, porque só tem você. Agora, depois de um tempo, é desesperador. Para mim foi terrível, né? Até para minha saúde, eu engordei, eu tive mais dificuldades de sono, eu trabalhava muito tempo, né? Por conta até dessa jornada maluca de advogado, professor. Sim. Então era uma doideira. Então eu precisava ter uma pessoa do meu lado. E eu apostei muitas fichas em Gabriel em um certo momento. Por quê? Sim. Gabriel ele tem um perfil parecido com o meu, ele tem um perfil de prospecção, mas Gabriel, dentro do estágio, ele era o cara que eu confiava em minhas petições. Sabe, o Gabriel, o estagiário, fazia contra-razões de recurso especial, fazia agravo de instrumento de aba 4, fazia tudo. Então, tipo, eu tinha muita tranquilidade. Ele Sim. estava preparado para aquilo e Gabriel tinha se formado. E ele é o perfil daquele advogado que coloca a cara a tapa e vai. Isso. É até bom eu estar ali no escritório convivendo com diversos perfis, porque dá para se espelhar, refletir, ver Isso. o que tirar de bom de cada um, sabe? E uma das coisas é isso, que eu, por exemplo, sou muito medrosa, que é normal. Uma coisa é hoje eu fazer uma petição inicial contra um plano de saúde, que já é uma coisa habitual. Outra coisa é fazer aquele recurso para o STJ, que eu nunca cheguei nessa fase. Sim. Então vem aquela insegurança. E já Gabriel e alguns outros colegas têm esse perfil de, eu vou, vai dar certo, e vai destemido, dando certo ou não, mas tenta. Isso. E vai. E eu já sou mais... Receosa, né? já tenho Naturalmente. mais receio. E aí, quando eu fui lá pro escritório, eu cheguei a pegar meus primeiros processos. Inclusive, tinha feito até uma parceria justamente por esse medo, que estão rolando esses processos ainda, não chegou ao final. Por medo de fazer sozinha. Então, tem gente que realmente tem esse pensamento de, mas você vai pegar o cliente e vai dividir o percentual com alguém, às vezes vai ficar com um percentual menor. Nossa, é tolice, é burrice. Tem gente que pensa dessa forma, Sim. mas eu disse, não, eu prefiro ter alguém para eu debater, para somar forças, para fazer o negócio dar certo, para fazer tudo certinho, do que pegar sozinha para dizer, é tudo meu, o percentual é todo meu, e no fim das contas tem segurança, alguma coisa dá errado, sabe? Sim. Para mim sempre foi muito importante isso, de ter alguém para debater quando tem dúvidas. E por mais que você tenha alguns amigos e tudo, mas todo mundo tá ali trabalhando na sua vida, nas suas coisas. Não dá para estar ocupando as pessoas para tirar suas dúvidas, a não ser quando é uma coisa muito simples, tudo aí a gente faz, porque eu, por exemplo, não faço questão de tirar dúvida se alguma amiga me perguntar. Lógico, né? lógico. Mas o caminho realmente acaba sendo a parceria Isso. com a pessoa que
supostamente saibam um pouco mais e tenham um pouco mais de segurança que você para atuar naquela demanda. Sim. E aí eu fui por esse caminho para somar mesmo que ganhando menos, não ficando com o valor todo, mas eu optei por isso e eu acho tranquilo, porque para mim é importante ter esse debate, sabe? Sim. E você vê, eu tinha um pensamento diferente que era muito nesse sentido. Pô, eu que estudei, eu que prospectei o cliente, eu faço a petição mesmo aqui. É melhor do que dar percentual. Então tinha essa trava, sabe, em mim. E hoje eu vejo como era um pensamento bobo. Bobo. Hoje hoje a gente lá no escritório, por exemplo, tem uma equipe, né, toda preparada para isso. E hoje a gente é mais rápido, hoje a gente é melhor, hoje a gente cobra mais caro, hoje a gente tem mais resultado. Por quê? Porque são várias forças, várias energias voltadas para o mesmo processo, para a mesma demanda, e de uma forma que é muito mais efetivo. Né? Pô, às vezes eu cheguei no escritório, Gabi, teve no processo de fulano, já vi, que tá isso. Porque são as mesmas energias no mesmo local, Sim. mas cada um com sua atribuição diferente. Então hoje eu consigo prospectar mais, consigo ter mais clientes. Pô, só ontem, você vê como foi ontem, né? Acordo no Cuiabá, acordo no Rio de Janeiro, processo novo, cliente atendimento novo, tudo isso por quê? Divisão de energia. Se eu tivesse sozinho ainda, eu não conseguia fazer metade do que faço hoje, sabe? Então, você chegou num momento muito importante e apostou, porque era algo completamente incerto, né? Apostou, mas, pô, tá dando certo e graças a Deus é só o começo, né? Imagina aí as cenas dos próximos capítulos. Mas, pô, esse é um negócio, essa força da equipe, sabe? E aí eu vejo assim, Gabi, você se sente muito segura nesse papel de ser... E assim, eu também me sinto muito seguro com você como esse papel da técnica. Eu até digo assim, o Luan veio me perguntar um dia desse alguma coisa, eu disse, rapaz, Luan, pergunta pra Gabi. Se chegar para mim, se ela não soubesse, vem me perguntar. Agora, a chance de Gabi não saber e eu saber é difícil. Ela com certeza vai saber mais do que eu. E esse é um ponto que eu acho importante, assim, né? A gente vai estar conseguindo diferenciar e você se sente muito segura nesse papel da pessoa que peticiona, que pesquisa, que vê o que é que está faltando, que entra de fato, que faz a parte técnica. E realmente é isso ou é um sentimento meu que não corresponde? Não, é isso mesmo, porque eu gosto de escrever, é tanto que às vezes no Instagram ou desde o Facebook eu gostava de fazer uns textinhos reflexivos, eu sempre gostei de escrever. Eu tenho certa facilidade a partir do momento que eu entendo de gostar mesmo, de ir atrás, pesquisar, pronto, entendi, escrevo. Depois que eu peguei o fio da meada para eu escrever, é tranquilo. Mais tranquilo do que chegar na frente do juiz, por exemplo, para falar esse nível de debate assim oral, para mim é mais difícil. Sim. Da mesma forma, a questão de prospecção de clientes, para mim também é mais difícil. Para você ter ideia, eu frequento um salão lá perto de casa e eu ia lá desarrumada também, né, por ser em frente. E aí um dia começaram a me seguir algumas das meninas que trabalhavam lá e viram um vídeo desses eu falando, né? E aí falaram, oxe, ela é o que? Advogada. Ficaram impressionadas. Ou seja, passaram, acho que chegou a passar um ano ou mais frequentando ali e ninguém sabia com o que eu trabalhava, o que eu fazia. Acho que talvez achasse que eu nem fazia nada, né? Porque ia ali pro salão, às vezes em horários alternativos, é isso? Sim, alternativos, sem roupa formal. Sim. Né? Então, é uma dificuldade que eu tenho de chegar e me apresentar assim. Então, ter uma pessoa do outro lado que tem essa facilidade de negociar com o cliente, de prospectar, de fechar o contrato e para que eu faça essa parte de peticionamento, técnica, eu acho que para mim até facilita, sabe? Pode ser que lá na frente eu passe a gostar muito, me identificar muito com essa parte de tratativas com o cliente. Ou queira testar, ou queira se jogar. Enfim, me desenrole muito nisso. Mas no momento, eu gosto, sabe, disso. E você vê, já eu sou diferente, tá? Eu gosto muito da prospecção, adoro pessoas, adoro lidar, adoro negociar na visão profissional da coisa. Eu achei que eu ia ter muito mais dificuldade com isso, mas eu percebi que é uma habilidade, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu sou bom ouvinte, né? Então é algo que eu me dou bem ali no atendimento, na negociação e tal. E já no peticionamento eu me amarrava muito para fazer. Laura disse que eu tenho TDAH, segundo ela, porque ela diz assim, ó, eu protelo, então se é para fazer o prazo, eu deixo pro último dia, porque eu não quero fazer.
sabe? Que isso dói em mim. Então, tipo, já é uma coisa, assim, que é uma dificuldade mesmo, sabe? E eu lembro de eu vi isso em algum canto, mas como o modelo escolar da gente meio que influencia nisso. A gente é meio que preparado para ser bom em tudo, sabe? E não é. Então, tipo, eu tinha que estudar química, física, matemática, biologia, história na época do colégio. Sim. E eu não era bom em química, física e matemática. Eu sempre fiz reforço de química, física e matemática. Eu nunca fiz reforço das minhas áreas boas, das minhas reais habilidades, das áreas que eu gostava. E isso é complicado. A gente sempre está preparado para fazer um reforço de algo que a gente é ruim. Se você diz assim, pô, eu não gosto de prospectar, eu não gosto de negociar, eu me sinto mal fazendo isso. Aí você vai fazer o quê? Um curso de oratória, um curso de comunicação, um curso de marketing, um curso de vendas. Em vez de fazer o curso de escrita. De escrita, às vezes visual law, às vezes um curso técnico para aprender uma habilidade diferente, uma área diferente. Sim. Sabe? E isso é muito da metodologia, do modelo, de fato, escolar, o modelo de ensino. Você tem que treinar o que você é ruim. E não é assim na advocacia. Eu só consegui perceber isso depois de muito tempo. Sabe? Pô, é muito mais inteligente eu treinar o que eu sou bom, eu investir no que eu sou bom e ter pessoas ao meu lado que peguem as minhas fragilidades e que sejam as virtudes dessa pessoa. E foi aí que a gente se encaixou muito nesse sentido, né? Onde eu prospecto e você está ali fazendo. Lógico que a gente sempre tem discussões do que fazer, qual é o caminho, porque a gente é da mesma área. Sim. Mas, assim, é todo um complemento, sabe? E dentro desse jogo, assim, de completar, eu acho que a gente encontrou, de fato, aí esse casamento perfeito dentro da técnica, dentro da advocacia, sabe? E eu já estou pensando em próximos passos. Daqui a pouco vai ser necessário, por exemplo, um estagiário para ajudar você nas petições, para ajudar a complementar isso tudo. Sim. Daqui a pouco é um caminho. Já tem agora o Paulo, que está me ajudando na parte comercial também. E o jogo é esse. É a gente ir pulverizando isso e sempre dividindo mais. Sim. Sempre trazendo pessoas para dentro do mesmo bolo. E outra coisa também que eu vi dentro dessas frases, assim, que é muito melhor você ter 10% da Apple do que 100% da padaria da esquina. Sim. Isso é muito verdade. Sim. Sabe? Então, potencializa as habilidades, pega as fragilidades e coloca uma pessoa que realmente trata a sua fragilidade como uma grande virtude. Sim, e é isso. Tá ali no meio no escritório, convivendo com a galera toda que trabalha ali, sabe? Mesmo que não seja advogado, mas que tá por ali no mesmo ambiente. Tem sido muito bom para mim ter alguém que acreditou em mim também, assim, como você fez, né? Que do mesmo jeito que eu apostei, Sim. Você também deu esse voto de confiança, porque não me conhecia. E é muito bom conviver ali da forma que a gente convive, de estar debatendo, sabe, os casos. Não só a gente, mas com todo mundo que está ali, né? Sim. Mesmo os das outras áreas, sobrevivência mesmo. Vai dando uma segurança maior na gente, sabe? Que é natural. Porque quando você está alheio ao ambiente ali, é totalmente diferente. Então, hoje, eu já percebo que eu estou muito melhor do que em relação a um ano atrás. Sim. Porque a prática, a vivência, tanto com as pessoas, porque também é muito bom. Eu vi até um post sobre isso no Instagram, a questão de você ser grato pelo milagre de conviver num ambiente de trabalho agradável. Nossa, nosso ambiente é muito bom, né? E ali, eu acho muito tranquilo. É tanto que às vezes eu fico conciliando. Ontem eu disse, meu Deus, eu vim pra cá e conversei demais. Sim. Porque, né, você tá ali, começa com um monte de gente. Aí eu até fiquei pensando, meu Deus, tá vendo? Porque você não é um ambiente de pressão, de cobrança. Isso. Claro que todo mundo tem que cumprir com as suas responsabilidades e tem que ter consciência disso. Mas não tem essa pressão externa, isso de estar alguém lhe monitorando o tempo todo, lhe forçando, lhe cobrando a fazer coisas assim naquele tempo específico, sabe? Porque cada um tem que realmente assumir o seu papel e dar conta da sua função, né? E assim, todo mundo vivenciou algum tipo de ambiente tóxico dentro do trabalho, né? E eu, além de vivenciar, eu escutei várias histórias nesse sentido. E é normal um escritório de advocacia ser um ambiente tóxico, onde a pessoa sai de lá depressiva e não querendo mais saber da advocacia, porque é terrível. Isso é rotineiro aqui em Aracaju ainda.
E eu digo assim, meu Deus, isso não é isso aí, sabe? Ambiente de trabalho tem que ser um ambiente familiar também. São pessoas que a gente divide em vários momentos, várias partes da nossa vida, ou muitas partes da nossa vida. Então, assim, a gente tem que ter um ambiente que seja propício para isso. Então, tanto que lá no escritório a gente é isso. Eu e Laura, nós somos casados, a gente tem Henrique, que é estagiário, que é irmão de Laura, que é meu cunhado. Gabriel, que está há 4 anos comigo, né? Meu lado a lado ali, vai fazer 5 já, eu acho. Ao meu lado, você já vai fazer mais de 1 ano. Rodrigo é parceiro de muito tempo. Danilo tem mais de 5 anos também por lá. Fabi foi a chefe de Laura, então a gente vai criando essas conexões. Mas, né? Sabe? Então são pessoas que estão ali sempre se aproximando, sempre por um bem comum para que o escritório cresça, no geral, mas sempre também com essa prioridade. A gente tem que ter sempre um ambiente tranquilo. É um ambiente que não tem treta, é um ambiente que a gente não briga, é um ambiente que no máximo vai ter, fulano estacionou o carro na garagem, ou fulano, tira o carro aí, ou tá barulho. É isso. Sabe? Então, para mim, eu acho que a principal coisa que a gente acabou construindo no escritório foi isso. Sim. Um ambiente saudável, e que é raro na advocacia. É raro. E sobre isso, eu até conversando com o pessoal, eu disse, olha, tem coisa, dentre esses advogados que eu mandei currículo, porque foram vários escritórios, e que eu nunca tive retorno, ou que não deu certo, não tinha vaga, que realmente é difícil você contratar uma pessoa que você não conhece, ou que ninguém conhece para lhe dar referência. Não é que já tem essa questão de que também aqui não é um lugar que as pessoas são tão abertas. Sim. Né? O sergipano não é tão aberto. Mas é natural você não querer contratar uma pessoa que você não conhece ou não tem nem notícia de quem é a pessoa. Sim. Né? Isso eu acredito, porque ninguém também é obrigado. Né? Você diz, o que indica, mas é óbvio, sempre vai ser assim. Você sempre vai preferir uma pessoa que você conheça de alguma forma. Mas aí eu estava falando que foi bom para mim, porque talvez se eu fosse para um escritório de produção em massa, que tivesse que fazer um monte de petição no dia, eu não daria conta. Sim. Porque o meu perfil também não é esse. Eu gosto de fazer as coisas muito no meu tempinho, com prazo. Sim. Fazer minhas obrigações, sabe? Com tempo... Tranquilo para fazer. Reler, para, sabe? Evitar ao máximo deixar passar alguma coisa, uma palavrinha que você engole, uma letra, enfim. Sim. Meu perfil é mais esse. Aí eu dizendo, porque realmente as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Não imaginei que eu ia, no fim das contas, começar a trabalhar com vocês lá no escritório. Sim. Mas foi ótimo que não tenha dado certo as outras oportunidades para que eu chegasse até essa, né? Isso, né? Deu tudo certo, né? Você vê, são as conexões, assim, que a gente faz que não imagina, né? Então, tipo assim, Berg veio para Aracaju para fazer uma residência. Aí você vai, pandemia, aquela loucura que foi. Encontrou uma área que seu cunhado falou como uma sugestão de área. Começou a estudar. Me achou que nem lembra como. Aí fez um curso de marketing comigo. Depois, coincidentemente, a gente da mesma cidade, morando no mesmo local. E aí vai, dificuldade da zorra, pensou até em fazer concurso público, comprou cursinho, tudo, e aí veio uma oportunidade de um story que eu repostei, que eu fui, eu também não lembro porque eu fui responder direto a você, talvez eu já estava mapeando, provavelmente, a gente continuava se falando, mas assim, eu estava mapeando alguma coisa, vi que você estava na comissão, e pode ser que seja a pessoa ideal. E na mesma época também eu trouxe outras pessoas, acho que você continuou mais assim, né? De verdade. Porque assim, às vezes eu faço as apostas. Eu acho que eu sou bom nisso. Eu tenho essa habilidade também de encontrar as pessoas certas, mas acaba errando em algumas também. Sim. Sabe? Porque, não era o que a pessoa esperava, não era o que eu esperava. Sim. E tá tudo bem. E às vezes dá certo por um tempo, mas quando vai conversando, porque também precisa ter paciência. Sim. Eu cheguei num ambiente que nem eu conhecia você, nem você me conhecia. Então, para que se estabeleça essa parceria profissional e que dê certo, sim. É preciso que tenha paciência também, né? De ambos os lados, para nem criar uma expectativa muito alta, mas também de ir apostando e vendo as coisas fluírem. Sim. E foi isso que a gente fez, porque se a gente comparar toda a trajetória durante esse ano, as coisas estão melhorando cada vez mais, e em vários aspectos as coisas vão andando. E aí, se você não tiver essa paciência e desistir, quiser mudar já, sabe, de ir para outro lugar, qualquer coisa nesse sentido, dificulta
que realmente dê certo em algum lugar, Sim. sabe? Não, e uma coisa, eu acho que esse é o ponto. Vou dar um exemplo, assim, na minha visão, depois eu quero entender. Eu fui treinado para ser, tipo assim, enquanto advogado, as referências que eu tinha de advocacia, eles me diziam o seguinte, ó, você vai montar seu escritório, você vai ser o chefe do seu escritório, você vai mandar. Era esse o pensamento que muita gente implementava em mim. Eu acho que as coisas não funcionam assim, tá? Eu acho que todo jogo de pessoas que tem ao meu lado tem que ser sempre o seguinte, a pessoa vai ter que sim se adequar a algumas coisas que eu penso, mas eu vou ter que me adequar à pessoa também. Sabe? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de ontem. Eu disse, Gabi, essa petição aí você acha que consegue para amanhã? Aí você mesmo me disse assim, não, não dá não, vou ter que estudar, fazer mais alguma coisa. Eu disse, não, realmente. E eu acho que esse é um ponto, porque a maioria das pessoas do escritório dizem assim, ó, Gabi, essa petição você tem que fazer amanhã. E às vezes, até você, por exemplo, se não me conhecesse, se não tivesse naquele perfil, você dizer, tá, tudo bem, vou fazer. Sabe? Que é o que acontece em vários locais, né? A pessoa às vezes acaba dizendo sim para uma coisa que ela não queria dizer sim, sabe? Então eu acho que é muito isso, você também tem essa liberdade do tipo de ser, ó, não, pô, aí não dá não, fica mais difícil, posso tentar, vou ver o que é que dá, tal, é isso. Sim. Sabe? E as pessoas vão se adaptando. Então eu sei que você gosta mais de fazer a petição mais certeira, uma petição que você vai estudar mais, vai ter uma resposta ali, você pesquisa antes, eu sei disso tudo. Então eu tenho que ter também essa tranquilidade. Lá nós não somos um escritório de massa, sabe? E se a gente chegar a se tornar algo que, por exemplo, fique completamente inviável, se a gente tem 6 liminares de saúde para o mesmo dia que entraram ali, vai precisar de gente, vai precisar de braço, gente para realmente te ajudar nisso tudo e que vai ter ali, vai ser treinada por você, digamos assim. E é isso. Eu acho que são os próximos passos que a gente vai ter aí no escritório. Mas assim, você também tem essa visão do tipo de você se adequar ao espaço e você também não é impor a palavra, tá? Mas é você passar também a mensagem que você quer. Você também sente desse mesmo jeito? Sim, sinto. Às vezes tem aquela timidez, como já aconteceu, né? De você falar uma coisa e eu perguntar, não, mas isso, ó, mas eu não tô questionando. Não tô dizendo que você tá errado, mas você diz, não, mas pode questionar mesmo, é pra fazer isso. Porque tem aquele receio de você estar na estrada há mais tempo, você tem mais experiência e eu chegar e questionar alguma coisa. Mas às vezes é interessante, porque quando eu pergunto é porque também eu estou querendo aprender. Sim. Não é questionando no sentido de... Duvidando, né? Duvidando. Não, é porque eu estou querendo entender para fazer aquilo que eu estou fazendo com firmeza, sabendo o que está sendo feito e não fazendo de forma... De qualquer jeito. aleatória, sabe? Às vezes eu preciso entender isso para conseguir fazer bem feito, porque a gente não vai fazer tudo perfeito, às vezes erra, às vezes acerta, que é normal. Inclusive a nossa profissão nem é obrigação de resultado é de meio. Isso. Então a gente já tem que ter isso dentro de nós mesmos, mas é se esforçar para fazer o melhor. E para isso às vezes precisa, né, se adequar, conversar, porque você tem um jeito, eu tenho o meu, e aí precisa ter essa conversa, debate ali para se alinhar enquanto equipe, né? Isso. Não, e eu acho que esse é o negócio. Eu sempre deixo isso claro, Gabi. Tecnicamente, você é melhor do que eu. Então, você vai ter mais respostas. Eu posso saber alguma coisa da malícia, de um processo, de outro, uma coisa que eu vi, um caso... Beleza. Mas, tecnicamente, você é melhor do que eu. Eu tenho essa tranquilidade de dizer isso. E a gente está sempre aprendendo. Eu estou aprendendo com você, você está aprendendo comigo. E esse é o jogo. Então, por isso que tem que questionar mesmo, tem que perguntar. Porque, às vezes, tipo, vou dar um exemplo. Às vezes, eu penso que um caso ali, aquela demanda... Vou dar um exemplo. Deixa eu ver... Por exemplo, mastopexia com prótese. Digamos que eu entenda que não, Gabi, isso é um processo, claro, ganha e tal. Aí você pode dizer, Pedro, eu já vi várias jurisprudências aqui que isso aqui não tem ido. Então, você não vai fazer só por fazer. Eu não vou vender para o cliente um processo que eu tenho certeza que ele vai conseguir, vou prometer, vou vender aquilo para ele, sem ser uma decisão correta. Sim. Sabe? Devolvo o dinheiro se já tiver vendido. E é isso, né? A gente só realmente atua naquilo que a gente tem a tranquilidade, que a gente tem chances altas de vencer. Né? E eu até queria separar, Gabi, essa parte, esses últimos 30 minutos aí de podcast, para a gente falar da área da gente, né? Eu tenho ficado cada vez mais feliz com alguns resultados que a gente tem conseguido e assim, resultados sociais também. Porque a gente tem um pagamento de honorários ótimo, a gente tem honorário contratual, honorário de sucumbência, honorário de êxito, maravilhoso.
Mas o pagamento que eu venho recebendo nos últimos meses, nos últimos anos, atuando com a parte da saúde, ele tem me preenchido até muito mais do que o dinheiro. Porque depois que você ganha dinheiro, você começa de fato ali a ver, pô, comprei um celular, troquei de celular, tô com um computador novo, tal. Beleza, isso é legal, com carro, tal, show. Sim. Mas o pagamento social da nossa área, eu acho que é um negócio que realmente me preenche pra caramba. Você também tem sentido isso tudo? Você também é algo que também pega em você assim forte, é algo que você se conecta mesmo? Me conta um pouquinho aí, já dentro dessa atuação do direito médico da saúde, o que é que você tem sentido? Sim, realmente impacta muito a gente, principalmente porque você está ajudando alguém a concretizar um direito que está sendo violado de alguma forma e que é um dos bens mais importantes, né? Em vida, saúde. Isso. Que é muito importante, que é o que todo mundo quer e se desespera de todas as formas, se desestabiliza quando isso falta. Isso. Né? Então, ajudar as pessoas a concretizar isso realmente preenche muito a gente quanto ser humano, de pensar que está contribuindo socialmente de alguma forma, tanto no momento quando chega para a gente, que às vezes você lê o relato, você marca muito, né, o relato daquela pessoa, o caso específico, quanto à luta, muitas vezes, para concretizar uma liminar, se a tutela de urgência também não for concedida, é um sofrimento, né, para todo mundo. Que a gente sabe que a advocacia tem dessas, a gente não pode garantir o resultado nunca. E na luta ali para, depois da tutela antecipada ser concedida, a luta ainda para ser concretizada. Sim. No meio de recurso que está sendo interposto ali, no meio de descumprimento mesmo, Sim. Porque o plano de saúde, porque não quer fazer o tratamento mesmo com decisão judicial. Então, tudo isso ali é um mix de emoções para a gente, né? Porque tem a pessoa que está do outro lado ali desesperada, chorando, a gente que se sente muitas vezes impotente. Isso. E fica buscando alternativas de chegar à finalidade esperada. Mas, de fato, é uma junção interessante isso de você tanto ser remunerado pelo seu trabalho, porque a gente sabe que todo mundo trabalha com essa finalidade. Lógico. Mas trabalhar numa área com um propósito social interessante, trabalhar com bem tão importante que é a saúde, realmente preenche a gente. Assim, eu tenho cada vez mais ficado feliz por isso, sabe? De tipo assim, é a parada que realmente me movimenta, sabe? Para acordar todos os dias e estar ali empolgado para trabalhar, para correr atrás, para despachar com o magistrado, para ter uma insatisfação no processo e no outro dia tá lá de novo, tá batendo na porta, tá cobrando. Então, é algo que realmente, assim, eu não imaginava. Eu comecei, como a gente conversou agora, com aquela conexão, imaginando só atuar pro médico. Eu faço ainda muita coisa pro médico, adoro médicos, né? Amo vocês. Você que tá vendo esse corte aí, você que tá vendo essa parte aqui no YouTube. Mas, assim, trabalhar para os pacientes nos processos de conseguir medicamento, nossa, é uma das melhores sensações. E é algo, assim, que eu não tinha noção antes de entrar na área, sabe? Mas é algo, assim, que paga de verdade tudo aquilo. Você conseguiu eliminar quando você entra no processo, né? A gente tem um aí que tá para sair. Eu entro no processo o tempo inteiro. Vira e mexe, parei que tava no barbeiro. Levantei a cadeira, dei uma olhada aqui, 2023, 360, vi o número do processo e fui lá. Nada. Digo, meu Deus, amanhã eu vou lá despachar. Daqui a pouco, fé em Deus, ao terminar o podcast, eu vou dar aquela olhadinha, ver se saiu. E a gente fica também ansioso com isso. Fica. E é um dos momentos processuais que, tipo, na nossa área, que eu acho maravilhoso, porque a gente vê o direito acontecendo. Sim. É rápido, sabe? Diferentemente dos prazos processuais, 15 dias úteis, ponto facultativo, feriado não conta, final de semana não conta. O direito médico da saúde, principalmente essa parte de conseguir medicamentos, é algo que realmente a gente vê acontecendo. Saiu lá a decisão, entramos com processo, 24 horas depois tem decisão liminar, já tem oficial de justiça indo lá bloquear, indo lá avisar para o plano de saúde, tem 72 horas para cumprir.
a gente vê a parada acontecendo, né? Sim. Então, tipo, eu acho que é um dos poucos segmentos no direito que a gente consegue ter essa proximidade, né? O pessoal do criminal também tem esse sentimento de soltar uma pessoa. Lógico que e aí a gente vai falar do crime, da ideia e tal, do tipo de você soltar um bandido, Sim, entre aspas. Mas é o direito ali, é a aplicação toda. Mas eu digo assim, na nossa área, é o que mais se aproxima da cura. Você falou do maior bem tutelar da vida. Às vezes você não tem a saúde, a vida já era. Já tá ameaçada. Sabe? Então imagina, a pessoa colocou uma carga dessa assim pra gente, uma confiança assim pra gente, e a gente vai lá e entrega o resultado. Pô, isso é demais, sabe? Assim. É gratificante. E ver depois também, ler uma sentença depois de estar sendo cumprido e ver que a fundamentação também foi com base naquilo ali que a gente bateu na tecla, que a gente demonstrou, também é gratificante para dizer, ó, tá vendo? A gente tava certo desde o início, que essa pessoa tem esse direito. Então Teve um dia desse, eu não vou lembrar qual foi o processo em si. Mas eu lembro que a parte que ele pega ali é exatamente o que está escrito na petição. O magistrado, na hora que ele foi fazer, não sei se foi o magistrado ou foi segundo grau, o desembargador. A parte que ele pega ali para justificar a concessão, para justificar a manutenção, é exatamente o que está no processo. Como disse o requerente na petição, folhas tal, tuf. Por conta disso. Pô, é exatamente o que a gente falou, exatamente a tese que a gente defendeu, a linha que a gente defendeu, e o negócio acontece, né? É muito bom, né? Vendo as coisas andarem assim e darem certo. Sim. E o que é que você pensa, assim, Gabi, de futuro, aí já falando parte do direito médico da saúde? Você já está com olhos em outros segmentos, em outras áreas. O que é que você tem pensado também dentro dessa advocacia de saúde? Então, na advocacia de saúde, uma área, como eu gosto dessa parte do extrajudicial, como eu já falei, apesar de não ter uma atuação, não está atuando sempre na área, não é a maioria da atuação, eu gosto, eu me identifico. Então, essa parte do preventivo também, de documentação médica, já que lá a gente atua nessa parte, né? Sua atuação, quando eu cheguei no escritório, já era no sentido de defender médicos. Então, eu não tinha ainda muito bem definido isso, porque quando a gente está no início, a gente tem que abraçar também o que chegar, né? Uhum. Mas eu acho muito interessante essa parte de documentação médica, do direito médico preventivo, sabe? Essa parte de orientação quanto ao que fazer antes do problema chegar. Isso. Eu acho, assim, brilhante essa ideia de Sim. tentar evitar o problema, sabe? Sim. Ou então não blindar, porque não existe essa questão de se blindar, não tem como, mas pelo menos tentar evitar alguns problemas, sabe? Ou estar resguardado para quando o problema vier, você ter elementos que demonstrem que você agiu da melhor forma possível, porque também a medicina não é uma profissão que garante o resultado, também é uma profissão de meio, tirando a parte voltada para a estética, que a gente ainda tem hoje, né, esses debates. O meu TCC, inclusive, foi sobre esse tema, né? Para mim, até a parte estética é de meio. Então, mas ainda é visto como obrigação de resultado, né? Por isso que é importante ter, em todas as áreas, na medicina, essa parte preventiva de orientação. E as pessoas precisam até conhecer a nossa atuação, assim, dos advogados de forma geral, no direito médico, que é uma área que muita gente não conhece, não entende e acha que muitas vezes é só para prejudicar o médico. A gente sabe que de todos os lados existem direitos para serem resguardados, né? Sim. Precisa de advogado atuando dos dois lados. Sim. Mas o que as pessoas precisam conhecer ainda, que é uma área nova, é isso, é a importância da nossa atuação de advogado do direito médico de forma geral. Sim. Tanto para defender os direitos de uma pessoa ali que é hipossuficiente em vários sentidos e tem direitos violados, quanto do outro lado para ajudar nessa parte preventiva do direito. Óbvio que a gente não entende de medicina,
mas é essa parte da legislação em si, de aplicar o código de ética, a atuação profissional, toda essa questão. É preciso que chegue a essa divulgação maior no sentido de informação mesmo. Sim. Até para que tenha um respeito maior, para que não tenham certos preconceitos de achar que a gente está querendo saber muito de medicina, está querendo, sabe? Porque às vezes a gente escuta, né, uma coisa ou outra nesse sentido, como se estivesse querendo invadir uma área de conhecimento de outra pessoa e, na verdade, é o contrário. não é Você isso. quer proteger aquela área ali, quer garantir que ela continue existindo. A gente quer ser aliado no sentido de prevenir que alguns problemas aconteçam, orientar, e que isso vai ser bom para o médico e para a população em si, né? Sim. Você vê, Gabi, eu também acho que o futuro vai muito para esse caminho, do preventivo também para médicos. Hoje é difícil você vender documentação médica, né? É algo que ainda existe um certo preconceito, um certo receio. O médico, de certa forma, diz, pô, passei 20, 30 anos da minha vida sem nenhum processo. Como é que eu vou ter medo de processo? Aí, então, é mais difícil vender principalmente para esse profissional. Quando você vende para um profissional que já foi processado, aí é mais fácil. Você está mais tranquilo quanto a isso. Mas o que é que eu tenho visto assim, Gabi? Muitos médicos, os que eu atendi, que o que eu digo sempre também, eu adoro petição de defesa de médico, eu adoro fazer. As outras eu não gosto muito, mas a defesa de médico eu sinto que é a minha melhor parte. É onde eu sou mais estratégico, eu consigo passar em argumentos aquilo que é realmente a defesa. Então, é o que eu sou melhor, é a defesa de médico. Mas, infelizmente, não chega todo dia. A gente depende sempre de um terceiro processar aquele médico e o médico acabar conhecendo a gente e chegando até o escritório. Mas, assim, essa parte do preventivo também me encanta muito nesse sentido de proteção. Tem que ser realmente mais difundido. E o que eu vejo, Gabi, muitas vezes eu tenho vários clientes assim, que eles, o médico, a médica, ele tá lá na minha frente e começa a falar. E aí começa a pensar, pô, foram 6 anos de curso. Muitos tiveram vários anos de assistente, né? Muitos anos de pré-vestibular, anos de residência. Para passar na residência, a pessoa vai, começa na medicina, começa a ter resultado e foi processado. Então, o médico sempre chora lá. Então, é uma pessoa que muitas vezes ela tem, de fato, a gente coloca o médico no ponto do inimigo, é a pessoa que causou um dano para o paciente, mas muitas vezes ele não causou. Muitas vezes aquilo ali é a iatrogenia, né? É algo que é inerente à medicina, à falibilidade da profissão. Então, é algo ali que ele não tinha como ter um resultado diferente naquele caso. Sim. E esse médico precisa ser protegido. Agora, eles também precisam correr mais atrás disso, precisam entender que isso é importante. E muitas vezes as pessoas só vão se movimentar quando vê o coleguinha processado ou quando cair no colo dela. Sim. Sabe? Eu peguei, nos últimos anos, eu peguei vários médicos que tomaram o primeiro processo de suas carreiras. E só a partir dali que eles disseram, não, realmente eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que me proteger de uma forma melhor. Enquanto não tiver no raio de visão deles, isso vai acabar cada vez mais sendo deturpado e caindo. Então, por isso que a gente tem que ter realmente esse trabalho de comunicação nesse sentido, de orientar nesse sentido e também de ter um serviço mais extrajudicial, que aí também se alia aquilo tudo que você falou. Aquilo de você entregar um serviço, receber por aquilo e acabou, também é uma coisa que eu também sonho muito. Às vezes a gente tem processos que ganha um dinheiro legal, mas depois de 3, 4, 5 anos. Dilui no tempo também, né? Isso. O trabalho todo. É diferente. E realmente, a medicina é uma profissão muito séria, porque todo mundo erra é humano, mas médico não pode errar porque pode custar muito caro esse erro. E algumas coisas, como o médico também, ele está sendo fiscalizado por um conselho, que é o CFM, tem um código de ética, ele precisa ter conhecimento disso. E esse conhecimento do código de ética, como eu já disse, é bom para o próprio médico e é bom para a população como um todo. Isso. E nenhum enquanto vilão ou vítima, mas realmente numa relação onde tem uma informação, tem um profissionalismo, e do outro lado é aquela pessoa que entende que ali é um profissional que vai ajudar, que não está ali para enganar, para fazer nenhuma sacanagem. Não ter isso.
Porque a gente vê que hoje em dia, às vezes, tem essa desconfiança em relação a diversas profissões, né? Sim. As pessoas acabam desconfiando de tudo, tendo receio, ou já indo muito, né, com a carga emocional muito grande, principalmente pelo ambiente que se está ali, né? Relação de saúde, mais uma vez. E você vê, o preventivo, isso que eu gostei muito que você falou. O preventivo que a gente quer entregar para o médico não é o preventivo do tipo assim, de ajudar ele a cometer crime, de ajudar ele a errar. É o contrário, é isso que você disse. A gente quer fazer de uma forma que fique certo para o médico e para a sociedade. Sim. Então, exemplo, se o médico, de certa forma, ele conseguir demonstrar que ele avisou para o paciente que poderia ter um risco naquele procedimento, tratamento, cirurgia, não é o correto isso? Se ele avisou, se ele deixou isso de forma clara, que o paciente, se entrar com um processo, por exemplo, é partícula o suficiente, não é um direito que o médico tem, se ele disse isso, ele não ser condenado? É isso. Então, a gente precisa ter isso documentado. Como é que faz isso? É termo de consentimento livre esclarecido? Termo de ajuste de tratamento? Onde é que isso vai estar? No contrato? Enfim. Então, importantíssimo esse ponto. A gente não quer ajudar o médico a cometer erros. A gente não quer ajudar o médico a ficar livre de tudo. Não, a gente quer que ele tenha uma atividade que seja mais protegida para ele e também para a pessoa. Sim, para a população como um todo. E isso pode ser visto em questões simples, como, por exemplo, publicidade médica. Sim. Se o médico tem consciência da publicidade da forma correta, o paciente, ele não vai ser punido por estar fazendo algo fora do código de ética e, por outro lado, está o paciente ali, o público em geral, que não vai ser enganado por uma publicidade que, na verdade, está sendo feita de forma equivocada. Sim. Então, realmente, essa orientação é um caminho muito vantajoso para todos os lados. É isso. Eu também acho que o direito médico da saúde vai encaminhar muito também para esse caminho, né? Para a gente começar a falar mais. Vão existir mais médicos processados, vão existir mais médicos errando também. Sim. E mais pessoas conscientes dos seus direitos. Isso vai continuar existindo. Essa parte de processos médicos aumentando é normal, porque a gente sabe que se tem mais faculdades, a porta de entrada vai ficando mais larga, de certa forma, a concorrência vai diminuindo, as faculdades talvez não sei o nível de exigência. Então, se tem mais profissional, é normal que também tenha mais processos. Sim. A população também está mais informada. Sim. Tem a questão de visar, muitas vezes, a questão financeira, de ter um retorno, ter um dano moral, algo assim. Tem também. Sim. A gente sabe. Mas é importante deixar claro que nós, advogados, né, nosso papel não é ser inimigo do médico, sabe? A gente sabe que pode ser que existam pessoas que... Porta de hospital, advogado porta de hospital. Então, até um termo pejorativo que tem se utilizado, sim. Eu acho que muitas vezes até por desconhecimento. Sim, né? Total. E aí a gente precisa demonstrar essa importância que nós, enquanto aliados dos médicos, e não como inimigos, não com alguém que está ali para derrubar, para pegar dinheiro, sabe? Porque eu acho que muita gente tem essa visão e acaba utilizando esses termos o tempo todo, né? Chulos, né? Não, e você falou uma verdade, Gabi. E assim, com essa visão também de mais faculdades, melhoria de acesso à faculdade, facilitação, a porta enlarguecendo, como você disse, o negócio vai pegar, realmente. Vai chegar muito... Da mesma forma que hoje todo mundo diz assim, eu conheço, tem um primo que é advogado, um vizinho, um tio, é a mesma coisa. Existem várias pesquisas que mostram que o médico, parece que em 2050, a que eu vi, que em 2050 ia ter desemprego na medicina. Né? Algo que vai acontecer. Às vezes, para residência já é mais difícil se posicionar numa capital, você começa a ir para outros locais e tal. Porque tá isso, o mercado da medicina também tem caminhado. São várias faculdades, várias pessoas entrando com uma facilitação maior de acesso e uma diminuição na qualidade de diversos cursos. E uma visão estritamente financeira de muita gente que está na profissão, que não envolve, não pensa ali também no bem-estar do paciente, que isso existe, né? Esse tipo de médico também. Mas a maioria acaba pagando, às vezes, por uma minoria. Sim, né? É isso, que o paciente já chega ali muitas vezes desconfiado, né? E já realmente armado, já esperando que algo dê errado. Existe isso, a gente tem consciência, mas é preciso que as pessoas saibam
que a nossa função não se resume a isso. Direito médico, você processa médico. Não é por aí. Nós podemos ser aliados e antes mesmo do processo chegar, né? Exatamente. Já para evitar um processo ou para, se ele chegar, porque não dá para evitar, se ele chegar, que o médico esteja resguardado juridicamente. Isso, exatamente. Então, ó, você que está vendo esse episódio de podcast aí em 2030, coloca aqui como é que tá hoje o direito médico da saúde, que eu fiquei curioso para saber. Gabi, a gente está se aproximando aí pro final do nosso episódio e toda vez eu peço para a pessoa passar uma mensagem que envolve advocacia, que envolve carreira, que envolva você. Né? Então, passa uma mensagem para todo mundo que está acompanhando aqui, seja sobre direito médico, seja qualquer coisa que você quiser falar. Mas, de antemão, já queria agradecer de verdade aqui sua presença. Acho que o papo foi leve, foi tranquilo, foi rápido, né? Passou rápido, né? E já estamos aí, então, com mais aí de 1h30 de podcast. Então, obrigado, Gabi. Passa sua mensagem para quem está te acompanhando. Então, já que você fala para advogados, eu acho que eu vou deixar minha mensagem para os colegas ou para as pessoas que até sonham, estão na faculdade, sonham em fazer direito e escutam muitas vezes que o mercado está saturado, que não tem oportunidades. Eu também passei por isso, pensei isso. Muitas vezes estou bem no início da minha advocacia, né? Estou conhecendo muita coisa ainda, mas tenho visto a possibilidade de ser bem-sucedido na área. Eu vejo que tem possibilidade, vendo os colegas que eu convivo de profissão, no escritório, fora do escritório. Então, eu acredito que se a gente quer muito uma coisa, tem que persistir, continuar lutando, indo atrás. E é isso, ter os valores firmes, Perfeito. com força de vontade e correr atrás que tudo dá certo. E é de fato, né? As coisas realmente acontecem para quem trabalha, para quem corre atrás e para quem persevera. Isso, apesar de ser muito difícil. Aqui eu aprendo muito desses podcasts, né? E se você contando essa sua trajetória ali sem profissão de currículo, tudo, ali foi muito pancada aquilo, né? Eu escutei algo parecido também com o Baltazar no segundo episódio aqui, que você assistiu também, ele contando a trajetória dele ali para conseguir entrar no mercado de trabalho. Eu não imaginava isso. Como eu já cheguei montando escritório, e eu já fui mais daquele do porra louca de vou montar escritório aqui e vamos ver o que é que dá. Se quebrar, quebrou. Eu pensava assim, eu não tinha passado por isso de entregar currículo, sabe? De passar por essa incerteza. E hoje eu paro e penso, pô, o último processo seletivo que eu fiz de estagiário, foram mais de 80 pessoas que mandaram formulário. E um dia de story ali postado. Então, às vezes, falta espaço para estagiário, mas para advogado, sabe? Então, assim, é realmente algo que eu olho com uma preocupação, mas você foi perseverante, Gabi. É só o começo aí da história. Espero que a gente passe muito tempo junto ainda, conseguindo muitos resultados, muitas liminares concedidas, muita grana também, que a gente consiga fazer o negócio girar. Amém. Amém. E que a gente possa ser realmente instrumento aí no direito médico da saúde, tanto de proteção para profissionais, como também de garantia de medicamentos para pessoas que precisam se curar, pessoas que precisam de saúde mesmo, e que a gente seja esse tipo de instrumento. Tamo junto, Gabi. Obrigado. Quer deixar mais uma mensagem? Manda. Tudo certo. Não, essa parte de... Olha, lembrei. Liguei. Essa parte de montar escritório e tudo, teve outro ponto que para mim foi... Assim, eu nunca quis montar algo que me prendesse muito aqui, porque por eu não ser daqui. Então, no início você perguntou o melhor lugar para viver. Aracaju, Petrolina, Dormentes. Então, hoje eu vivo nesse dilema, porque eu gosto muito de Aracaju. Acho um lugar muito agradável. Puxar sardinha aqui, né? Lógico. Agora pra galera. Gosto muito, mas sempre tem aquele pezinho lá, porque eu vim com a perspectiva de voltar, entendeu? A gente conversou isso até essa semana lá no escritório, né? Então, essas raízes são muito fortes, né? São muito fortes. Mas, assim, que você fique tranquilo, até em questão de trabalho, porque o que a gente faz hoje, a gente consegue fazer também home office do mesmo jeito. Então, quanto a isso, tranquilo. Menos a convivência, né? Aí você vai ter que ficar vindo pelo menos uma vez aí por mês pra gente fazer umas reuniões aí, trocar ideia. Mas, Gabi, obrigado. Tamo junto, conta comigo sempre. Você que acompanha esse episódio aqui, já segue a Gabi no Instagram, tá aqui na descrição. Gabriele G Coelho, né? Isso. Gabriele com um L só, G Coelho,
tá? Segue o perfil dela, me segue também, ph.lisboa. Se você ficou até aqui é porque o episódio foi bom. Comenta aí, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve. Tamo junto, até o próximo episódio. E você que tá vendo aqui já esse episódio, já vai ver os anteriores que você não viu, tá aqui na lateral, tá na descrição do vídeo. Começa a ver aí os episódios do podcast do PH. Tamo junto, vamos que vamos e até a próxima.